Seu meu irmão, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós continuamos falando dos milagres de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição ou as ressurreições que ele operou. Então pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, pega aí o seu lápis, sua caneta, enfim, ore ao Senhor, pede a Ele proteção, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Vem conosco. Vamos saber mais sobre os milagres de Jesus. O primeiro milagre que está colocado aqui em termos de ressurreição é o ocorrido com o filho da viúva. Ele está descrito em Lucas 7, do 11 ao 16. Jesus está numa localidade de nome Naim. Naim fica a mais ou menos 10 quilômetros de Nazaré, da cidade onde ele morava, ou de onde ele era. E ele está andando por ali quando eles se deparam com um cortejo fúnebre, ou seja, algumas pessoas estavam indo enterrar um jovem, filho desta viúva. E aqui nós temos uma tragédia pessoal muito grande, um desespero muito grande. Primeiro, um filho que está sendo perdido, a mãe perder um filho, isto é terrível, uma dor muito grande da mãe perder um filho. Segundo, porque ela era viúva, ela não tinha mais em quem se sustentar, se suportar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Porque os filhos são a garantia das mulheres, né? Uma vez que ela era viúva, então ela dependia agora desta criança. E aí este jovem morre. Jesus, quando olha para ela não fala nada, ninguém está pedindo nada. Quando ele olha para ela, vem uma comoção muito grande, um amor muito grande. Jesus tinha isso. Ele sentia a dor das pessoas. Ele era capaz de sentir a dor que as pessoas estavam sentindo. Então, ele vai até ela e, por amor, por comoção, por amor pura e simplesmente, ele olha para ela e diz: não chores. Eu vou consolar, não chores. E ele toca o morto. Ele tocou o morto. Vejam que, quando se toca um morto, você fica contaminado, cerimonialmente contaminado. Tá? Mas Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. E aí ele dá uma palavra de poder. Se levanta, né? E ele entrega o filho para sua mãe. Ou seja, ele fez o milagre não pelas pessoas, não pelo moço, ele fez pela mulher. E ele entrega o filho para a mulher. O segundo caso é a da filha de Jairo, contado em Mateus, Marcos e Lucas, esta história. Dizem que Jairo era chefe da sinagoga. Então, quando ele se depara com Jesus, ele vai à busca de Jesus, porque a sua criança está mal, a sua menina, filha única, está mal. Ele se prostra diante de Jesus e o adora. Ele reconhece, ele era chefe da sinagoga. Então veja, nem todos os fariseus eram ruins, nem todos os mestres eram ruins, tá? Nem todos. Alguns entendiam a missão de Jesus. Ele vai, adora Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, tá? E ele explica que a menina dele, que tem 12 anos, que é filha única, está morrendo. Neste momento, ele diz que está morrendo, tá? E aí acontecem algumas coisas, a atenção de Jesus é desviada pela mulher do fluxo de sangue com hemorragia, e logo em seguida alguém vem e diz: Jairo, não incomoda mais ele porque a tua menina morreu. A tua menina morreu. E o desespero? E o desespero na face deste pai. A minha única filha morreu. Jesus se preocupa com isso? Nem um pouco. Nem
Jesus já sabia de tudo, né? Ele simplesmente diz: Jairo, não temas, crê somente. E ele vai para a casa de Jairo. Mas ela já está morta, para que vai incomodar? Vamos lá, vamos continuar. A gente está indo, vamos lá. Quando ele chega lá, meu querido, zombaria, escárnio, desprezo, tá todo mundo já chorando a criança, já estão enterrando a criança, porque o enterro era feito no mesmo dia, né? Já tá todo mundo com a decisão tomada, a criança morreu. E Jesus disse: não, a criança não morreu, ela só está dormindo, ela não morreu. Todo mundo tira sarro, escárnio, zombaria. Lembra-se lá da mulher de Naim, da viúva? Agora olha o resultado aqui. E o desespero dos pais da criança. Jesus põe todo mundo para fora, todo mundo fora. Não quero ninguém aqui. Pai, a mãe, Pedro, Tiago, vem cá. Ele vai lá e toca na menina. De novo, toque na menina. Impureza cerimonial. E aí a palavra de poder. Talita cumi. Menininha, Talita, menininha, levanta. E a menina levanta. E aí Jesus não entrega, né? Porque os pais estão ali, tá todo mundo naquela comoção. Jesus diz assim: dá alguma coisa para comer para ela. Por que Jesus está dizendo para dar de comer para ela? Muito provavelmente a criança já estava mal há alguns dias, mesmo porque ele foi desesperado dizendo que a filha dele estava morrendo. Muito provavelmente ela não comia, ela já estava fraca por causa da doença. Então, quando ela é curada, Jesus diz assim: ela está bem, dá de comer que ela vai comer. Agora ela vai comer, a doença já acabou, ela está viva, está tudo bem. Tá? Aqui, perfeita, perfeita, não tem nada, não tem sequela, não tem nada, dá de comer, a menina está viva, vivinha. Né? A terceira situação é a de Lázaro, e isso aqui dá vazão à perseguição final dos judeus para com Jesus. Nessa época, Jesus já estava sendo perseguido, ele já estava jurado de morte, já havia plano para matar Jesus, Jesus já sabia disso, tá? E ele está a um dia, mais ou menos um dia de caminhada, ele está na Pérea, e Lázaro, que está em Betânia. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, levava um dia inteiro para ir a pé de Betânia até a Pérea. Então, era 10 horas de caminhada. Jesus estava lá e vem alguém dizer: olha, Lázaro está muito ruim, venha rápido porque Lázaro está para morrer. Então venha para tentar salvar Lázaro. Lázaro era irmão de Maria e de Marta. E aqui é interessante, quando a gente lê a história, diz que Jesus se demora mais 2 dias. Pô, mas então ele não gostava do Lázaro, não era amigo do Lázaro, senão ele teria ido correndo, né, ver o que estava acontecendo. Ou então uma única palavra dele já resolvia tudo. Não, Jesus ainda se demora mais 2 dias lá. E daí ele vai e chega em Betânia. Quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Então veja, gente, Lázaro, a pessoa demorou 1 dia para chegar até Jesus. Jesus demorou 2 dias na Pérea. E depois Jesus demorou 1 dia para voltar até Betânia. Isso significa dizer o seguinte: quando o mensageiro saiu, Lázaro estava vivo. Mas quando ele chegou para falar com Jesus, Lázaro já estava morto, porque fecha os 4 dias que eles dizem que Lázaro já estava morto há 4 dias. Por que então Jesus não disse uma palavra de poder e salvou? Não, porque Jesus explica, é para a glorificação de Deus. Ele está dormindo, ele não morre. Ele, na verdade, depois ele teve que explicar que estava morto mesmo, mas que era para a glorificação de Deus, para fazer um milagre 4 dias da pessoa morta.
tá? E aí o que acontece? Ele chega lá, quando ele chega, avisam Maria e Marta. Maria está num canto, toda desesperada, chorando, já em luto, há 4 dias já em luto. Marta sai correndo, porque ela era mais ativa, ela era uma pessoa mais dinâmica, né? E ela chega para Jesus e diz assim: sei que tudo quanto pedires, mesmo agora, Deus te concederá, Deus te dará. Olha a palavra de fé que esta mulher dá. E aí, na verdade, Jesus explica para ela, agora ele perde um tempo, ele conversa com Marta, ele conversa com ela acerca da ressurreição, acerca da vida. E aí Marta entende que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Tá? Quando Jesus manda chamar Maria. Maria fala a mesma coisa, né? E daí eles vão juntos, conversam, acalmam as duas irmãs, e aí eles vão juntos até o sepulcro, onde ele já estava há 4 dias. E aí Jesus diz: tira a pedra. E Marta diz: Senhor, mas já fazem 4 dias, está cheirando mal. Aí alguns dizem assim: pois é, Eleni, mas então ela creu, mas ela não creu. É que, na verdade, é assim, amados, a gente tem que entender que naquela época existiam leis e regras do que podia e do que não podia ser feito. Quando a pessoa morria e fechava a pedra, você não podia mais abrir. A lei não permitia que você abrisse mais a pedra. Então, se ele abrisse, ele estaria contra a lei. Existiam judeus por ali e Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava jurado de morte. Então, se Jesus fizesse mais isso, pior ainda a situação. Outra coisa, para a pessoa que está morta, ela já está em degradação, ou seja, já está apodrecendo, já está cheirando mal. Então, existe também um cuidado de não expor o morto, porque ele estava numa situação indigna, ele estava numa situação de putrefação. Então você vê uma pessoa apodrecendo, não é uma visão muito bonita. E a pessoa está sendo afrontada na sua dignidade, porque a última vez que você ouviu, ela estava ainda inteira, enfaixadinha lá dentro. Agora não é uma visão muito bonita. Então, Marta falou: mas Senhor, já fazem 4 dias. E aí Jesus: mas escuta, você não crê em mim? Aí Jesus lembrou a conversa que eles tiveram antes, tá? E para que colocasse as coisas nos seus devidos lugares. E aí ele chega na beiradinha e todo mundo sentindo cheiro. Todo mundo estava sentindo cheiro, inclusive Jesus. E aí Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Quem é que sai todo enfaixado? O Lázaro. Vivo, vivo, vivo. Dizem os comentaristas que Lázaro viveu mais 30 anos depois disso. Né? Ou seja, ele viveu bastante tempo depois disso. Aquilo que Marta tinha medo aconteceu. O que os fariseus fizeram? Denunciaram isso para os fariseus e aí começou toda a perseguição que resultou na crucificação de Jesus. Tá certo? Exatamente pelo que antes eles tinham e agora também o que tinha acontecido. E finalmente, a última situação é assim mesmo. Né? Então eu tenho Marcos, Lucas e João falando da ressurreição. Ninguém ressuscitou Jesus. Jesus ressuscita por si só. Né? Ele foi sepultado na sexta-feira à tardinha, então conta um dia, sábado é o segundo dia, no domingo, cedinho, de madrugada, a pedra é rolada, tem um terremoto, a pedra é rolada, né? É o terceiro dia. Tá? Quem estava ali, os soldados que ficam todos apavorados e tem o terremoto, mais isso, mais aquilo,
certo? Mas as mulheres, algumas mulheres tinham ido lá preparar o corpo, né? Maria Madalena, Joana, Salomé, alguns dizem Salomé, e alguns não citam Salomé, Maria, mãe de Tiago, que é a esposa de Cleófas, tá? E encontram a pedra já movida. Alguns dizem que quando elas estão indo, escutam o terremoto, né? Veem o terremoto, sentem ele e a pedra rola, né? Alguns dizem que é só Maria Madalena que está lá. De qualquer forma, quando elas entram, aí também há uma discrepância. Alguns dizem que é só um anjo, alguns dizem que são dois, alguns dizem que é uma pessoa, enfim. De qualquer forma, a pergunta é: mulher, por que choras? Por que está chorando? E aí, os dois homens, né, em algumas versões, dizem: Jesus não está aqui, ele ressuscitou, ele ressurgiu. Por que você está chorando? Ele ressurgiu, como ele disse que ia acontecer. Né? Note aqui que a primeira pessoa que conversa com Jesus ressurrecto é Maria Madalena. Né? Ele não está aqui, ele ressurgiu. Amém, amado? Bons estudos.